Meu nome é Cecílio Pires e estou aqui na sede da RCC para falar de um relevante tema na área de licitações. E hoje estaremos abordando os denominados atestados técnicos, também conhecidos como atestados de regular desempenho, ou vulgarmente ainda, como é chamado, atestado do bom menino. O que é o atestado técnico? Ora, o atestado técnico é um documento que o licitante apresenta nos procedimentos licitatórios instaurados pelo poder público, de modo a provar que anteriormente ele teve um bom desempenho em contratos celebrados com a própria administração pública ou com a iniciativa privada. Que ele entregou, por exemplo, o objeto X em determinado prazo, que não houve nenhum atraso, ou que ele fez o serviço Y e esse serviço foi feito a contento no prazo determinado pelo contrato. Ou seja, é um documento que demonstra o bom desempenho do licitante. É um documento que demonstra a experiência anterior do licitante. E quais são os problemas que nós temos com relação a este documento? Veja, o artigo 30 da Lei de Licitações, que dentre outras coisas regula a questão do atestado técnico, infelizmente foi redigido com uma técnica legislativa muito ruim, o que dificulta bastante o entendimento do intérprete. Além disso, houve alguns vetos presidenciais, e em razão desses vetos presidenciais, a coisa acabou ficando um pouquinho mais complicada ainda para o intérprete. Então o objetivo de hoje é passar para vocês, licitantes, algumas balizas acerca do atestado. É muito comum nos editais de licitação vermos a seguinte exigência: o licitante proponente deverá apresentar atestado condizente e compatível com o objeto da licitação. O que é condizente e compatível com o objeto da licitação? Ora, condizente e compatível não pode ser entendido como um atestado igual ao objeto licitado. Não. Condizente e compatível implica sempre em uma relação de similaridade. Portanto, a administração pública jamais poderá exigir a apresentação de um atestado que demonstre que o licitante fez, por exemplo, determinado serviço nas mesmas condições de igualdade com o objeto da licitação. A administração jamais poderá exigir do licitante que ele apresente um atestado onde ele tenha entregue o produto X nas mesmas condições do objeto da licitação. Não, a relação é sempre de similaridade e nunca de igualdade. Afora essa questão, nós temos ainda um outro problema que também aflige bastante os licitantes no seu dia a dia. São os quantitativos do atestado. Então, para melhor entender essa questão, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a administração pública está fazendo uma licitação para a aquisição de 5.000 cadeiras. Vamos pensar agora como seria esse atestado. 5.000 cadeiras. Será que a administração pública pode exigir que o licitante proponente apresente um atestado demonstrando que ele já forneceu 5.000 cadeiras anteriormente? Qual o patamar desses quantitativos? Haja vista que a Lei de Licitações em nenhum momento estabelece qualquer patamar. Na realidade, esta condição de quantitativo ficou por conta das reiteradas decisões de nossos tribunais de contas espalhados pelo Brasil todo. Claro que um ou outro tribunal tem um entendimento um pouco diferente acerca dessa matéria, mas eu posso afirmar majoritariamente o entendimento dos tribunais de contas é que a administração pública pode exigir um quantitativo de no máximo até 50% do quantitativo constante do objeto da licitação. Então, a exemplo, no nosso caso,
onde a administração pública está licitando a aquisição de 5.000 cadeiras, ela poderia exigir, portanto, um atestado que demonstrasse que o licitante anteriormente apresentou, ou melhor, forneceu 2.500 cadeiras, ou seja, 50% do quantitativo do objeto da licitação. Mas todos nós sabemos que essa questão de quantitativo, ela não fica restrita tão somente a fornecimento de material. Como fica então no caso de serviços ou então de obras e serviços de engenharia? Como seria essa questão do quantitativo? Veja só, nós temos que pensar que nem sempre os 50% no que diz respeito a serviços, no que diz respeito a obras e serviços de engenharia, será um balizador bom para fazer a prova do desempenho anterior. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a administração pública está licitando a construção de um prédio, uma obra verticalizada. E esse prédio é um prédio de 20 andares. Se nós formos aplicar a regra dos 50%, nós chegaremos à conclusão que a administração pública poderia exigir, então, um atestado de, no mínimo, 10 andares. Mas será que isso está correto? De verdade, no caso de obras e serviços de engenharia e também outros serviços que não sejam de engenharia, a resposta é não. Não está correto. Porque a pergunta é a seguinte: ora, construir 10 andares é diferente de construir 9 andares, diferente de construir 8 andares, 7 andares, 6 andares, 5 andares. Todos os engenheiros com quem eu conversei sempre foram bastante explícitos com relação a essa pergunta. Cecílio, construir 10, 9, 8, 7, 6, 5 é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, então pergunto, por que a administração pública cravou o quantitativo do atestado em no mínimo 10 andares? Não tem razão de ser, não tem uma justificativa técnica, não tem razoabilidade. E por conta disso, a administração em serviços e em obras e serviços de engenharia não poderá colocar um quantitativo se esse quantitativo não estiver sustentado pelo princípio da razoabilidade. Tem que haver uma justificativa técnica. Em não havendo justificativa técnica, impossível será colocar um quantitativo como esse que a gente acabou de explicar. Muito bem, uma outra coisa que também costuma ser bastante preocupante: número de atestados. A administração pública exige a apresentação de no mínimo 2 atestados, no mínimo 3 atestados. É possível isso? Isso também vai depender de entendimentos, de teses. Infelizmente, no atestado, nada é certo. O que nós temos são algumas teses desenvolvidas e encampadas por esse ou aquele Tribunal de Contas. Então, veja só a questão de número de atestados. Primeira coisa, qual que é o objetivo do atestado técnico? O objetivo é demonstrar a experiência anterior e não necessariamente o número de vezes que a pessoa fez determinada coisa, até porque ela pode ter feito várias vezes mal e porcamente. Se nós pensarmos dentro desta concepção, então exigir número de atestados é algo ilegal. Não pode. Por que não pode? Porque o objetivo é demonstrar a experiência anterior e não necessariamente quantas vezes a pessoa fez determinada coisa. Bem, a partir do momento que eu faço essa afirmação, vocês poderiam me questionar: Cecílio, a lei fala em atestados. Se a lei fala em atestados, isso não significa que a administração pública poderia exigir o mínimo de 2, o mínimo de 3? Veja só, isso é uma tese, é uma teoria, mas a tese é a seguinte: se o legislador quisesse
que a administração pública pudesse exigir um mínimo de atestados, ele faria isso explicitamente. Portanto, quando a lei falou em atestados, ele deixou ao cargo do licitante apresentar quantos atestados ele tiver. Se ele tiver um, ele apresenta um. Se ele tiver dois, ele apresenta dois. E assim sucessivamente. E claro, deixo bem claro mais uma vez que isso é uma teoria, é uma tese encampada por muitos dos nossos tribunais de contas. E por fim, uma última observação. Atestado tem prazo de validade? Resposta: não. Atestado não tem prazo de validade. O fato do atestado ser emitido há 2, 3, 4, 5 anos atrás não significa que ele esteja inválido. Atestado não tem prazo de validade. Eventualmente, a administração, se isso for relevante para o objeto da licitação, poderá exigir prazo de execução, mas prazo de validade não. Muito bem, por hoje é só e eu volto na próxima semana com mais um tema relevante na área de licitações. Até mais!